Ok, vamos lá então. Dando sequência ao conteúdo de polígonos, vamos nesse vídeo, melhor dizendo, tratar especificamente da soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Para isso nós vamos começar pelo triângulo. Vamos tratar da soma dos ângulos internos do triângulo e a partir dessa SI, soma dos ângulos internos, vai chamar de SI o tempo todo, a gente vai transportar a informação para os outros polígonos e entender o que acontece nesse caso. Vamos ver? Pessoal, o assunto continua sendo polígonos, agora estamos na soma dos ângulos internos dos polígonos. A gente vai encontrar o tempo todo na literatura falando sobre SI, soma dos ângulos internos, SI. Bom, falei que a gente ia começar pelo triângulo e assim será. Vejam, nosso primeiro caso mostra aqui um triângulo. Esse triângulo, que está aqui construído em preto, tem ângulos internos definidos ali, ó, alfa, beta e sigma. Repara ainda que eu tracei uma paralela à base, uma linha imaginária verde que está ali em cima, com a característica de ser paralela à base. Essa condição de paralelismo permite que a gente explore a ideia de duas retas paralelas que são cortadas por uma transversal. Toda vez que a gente fala, vejam, de duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente encontra nos ângulos alternos internos a relação de congruência. Ângulos alternos internos em duas paralelas cortadas por uma transversal, esses ângulos serão congruentes, serão iguais. Então estamos falando disso aqui, ó, ângulos alternos internos, quando estamos diante de duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqueles ângulos são iguais. Essa informação vai nos ajudar exatamente aqui. Vejam bem, eu tenho aqui um ângulo alfa, e esse ângulo alfa, ele é idêntico, ele é congruente a esse ângulo que está aqui fora, ó, que é formado pelaquela reta paralela imaginária que nós traçamos justamente com esse objetivo. Então aqui eu tenho novamente o ângulo alfa, porque ele é alterno interno com esse que está aqui. Ângulos alternos internos são iguais. Pelo mesmo motivo e com as mesmas características, eu tenho aqui um ângulo interno do triângulo beta. Está aqui o ângulo beta e ele é alterno e interno desse ângulo que está aqui, ó, porque tem duas paralelas cortadas por uma transversal. Olha, gente, isso tudo permite que a gente enxergue o seguinte: nós estamos diante de três ângulos cuja soma é visualmente igual a 180. Só que esses três ângulos que estão aqui, na verdade, são os três ângulos internos do triângulo. Originalmente são os três ângulos internos do triângulo. Vejam bem, logo eu posso concluir que a SI do triângulo, é isso que está escrito aqui, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180. Isso por quê? Porque a soma dos três ângulos a gente acabou de confirmar que é igual a 180 graus. Professor, isso acontece em qual tipo de triângulo? A notícia boa é essa. Isso ocorre em todo triângulo. Qualquer que seja o triângulo, a soma dos ângulos internos será sempre igual a 180 graus. Qualquer que seja o triângulo, a soma dos ângulos internos sempre 180 graus. Você estabeleceu um padrão a partir de agora. SI do triângulo, 180 graus, ok? Vamos a partir daí entender o que acontece com os outros polígonos. Eu tenho aqui um quadrilátero, vou ver a interpretação que isso gera dentro do quadrilátero. Depois eu tenho um pentágono e aí eu vou usar o padrão para estabelecer uma regra para polígono qualquer. Como assim, Júlio? Não entendi. Mas vai entender.
Vejam vocês, olha, eu vou dividir esse quadrilátero aqui em triângulos. Um quadrilátero, ele pode ser dividido em 2 triângulos. Tá vendo ali? Eu estou usando aqui uma diagonal que me permitiu dividir o quadrilátero em 2 triângulos. Tem 2 triângulos aqui, ó, 2 triângulos. Então, gente, o quadrilátero, que é um polígono de quantos lados? 4 lados. Ele vai ter a soma dos seus ângulos internos igual a 2 vezes o 180. Porque cada triângulo tem soma dos ângulos internos igual a 180, a gente viu antes. Se o quadrilátero tem 2 triângulos, então a soma dos ângulos internos vai ser igual a 2 vezes 180. 360 graus é a SI do quadrilátero. Vou deixar essa diferençazinha aqui, para comentar na próxima etapa, já quando a gente chega no pentágono. E por falar nele, eu chego no pentágono e divido esse pentágono em triângulos, tanto quanto eu fiz lá no quadrilátero. Então eu tenho aqui um triângulo, eu tenho aqui um outro triângulo, e aí eu acabei construindo 3 triângulos. Vem comigo, vê se é verdade isso, ó. O pentágono é composto por 3 triângulos. É ou não é verdade? Então, gente, o pentágono, que é um polígono de 5 lados, ele vai ter a soma dos ângulos internos igual a quanto? Se cada triângulo vale 180 na SI, e aqui eu tenho 3 triângulos, caramba, então o pentágono tem que ser 3 vezes 180. Agora vamos tentar pensar, imaginar juntos aqui como é que nós chegamos a esse 3 e a esse 2. Eu tinha um quadrilátero com quantos lados? 4 lados. E aí a soma dos internos foi igual a 2 vezes o 180. Eu tenho um pentágono com 5 lados. E a soma dos ângulos internos, olha, dos 5 lados ficou 3 vezes 180. Eu acho que você já percebeu que em todos os casos, o que está acontecendo é isso aqui, ó. O pentágono tem 5 lados, menos 2, isso é igual a 3. O quadrilátero é igual a 4 lados, menos 2, isso é igual a 2. Surgiu um padrão. Qual é o padrão que surgiu? Em qualquer que seja o polígono, se eu tiver que descobrir a quantidade de triângulos que tem ali, e aí, portanto, a quantidade de vezes que eu vou ter 180 graus, é só pegar o número de lados e subtrair sempre 2 unidades. Vê se não ficou assim, ó. O pentágono tem 5 lados, menos 2, deu 3. 3 vezes 180 é igual a 540. Essa é a SI do pentágono. O quadrilátero tem 4 lados, menos 2, sobra 2. 2 vezes 180, 360 é a SI do quadrilátero. Ora, se é assim, a gente pode falar que num polígono qualquer, vejam, observem bem, eu não desenhei um quadrilátero, triângulo, pentágono, hexágono, não. Eu parei no meio da construção. Trata-se de um polígono qualquer. Em se tratando de um polígono qualquer, é comum que a gente determine que o número de lados seja quem? N. É a variável N. Então, N é o número de lados de um polígono qualquer. Se o polígono tem N lados, como é que vai ficar a soma dos ângulos internos? Seguindo o padrão, ela vai ficar igual a N menos 2 vezes 180. Sabe o que a gente acabou de encontrar aqui, gente? Uma relação importante da matemática. É a fórmula que define a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Seja qual for o polígono, a soma dos ângulos internos desse polígono vai ser definida por N menos 2 vezes 180. Lembrando que N é o número de lados do polígono. A gente, com isso, vai fazer uma bateria de exercícios envolvendo esse assunto exclusivamente, a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Em qualquer que seja o caso, a gente aplica N menos 2 vezes 180. Tudo bem? Foi um prazer de novo encontrar vocês. Mãos à obra, vamos trabalhar. Acompanhe a lista de exercícios.
aí na plataforma.